Não quer dizer que nós vamos nos livrar dos problemas, não quer dizer que nós estaremos acima do comportamento geral, mas quer dizer que nós estaremos percorrendo um caminho adequado, um caminho que nos deixa confortavelmente em paz. As dores, as dificuldades, elas são enfrentadas por nós de uma maneira mais nobre, porque nós sabemos que tudo tem uma razão de ser, que nada acontece sem a permissão de Deus. Nós temos uma boa noção das leis divinas, então a gente vai se adaptando. É a gente ter o cuidado não de ditar regras. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Me parece que a consciência de cada um vai dizendo o que não convém. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Patrícia, voluntária da Web Rádio Fraternidade. Hoje eu tô aqui com a Giselma para conversar um pouquinho sobre o tema que ela vai apresentar no congresso e para falar um pouquinho sobre algumas perguntinhas que a gente preparou. Giselma, para começar falando sobre o tema, fidelidade aos postulados dos espíritos de verdade, atentai-vos, haverá falsos cristos e falsos profetas. Queria que você falasse com a gente como que a gente pode se atentar a esses falsos cristos. Primeiro, meu abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando. É uma alegria estar mais uma vez aqui e eu agradeço a oportunidade, não é? Então, este tema é um tema que ele precisa ser refletido e vivenciado por todos nós. Estamos vivendo, na caminhada evolutiva, estamos vivendo uma época de extrema importância, uma época de impactos, uma época de testes em relação à nossa opção. Se nós optamos verdadeiramente com convicção pela vivência das leis divinas, ou se nós ainda sentimos que dá para continuar mais ou menos assim, brincando e levando a vida. É um momento, eu acho um momento lindo, sabe? Esse momento que nós estamos vivenciando. E dentro disso, é importante que nós reflitamos nos princípios da doutrina espírita, nas leis divinas, nas orientações de Jesus. Na verdade, a doutrina espírita, ela é a revivescência do Evangelho de Jesus. Mas na medida que nós conseguimos pautar nosso comportamento à luz desse conhecimento, fica mais fácil. Não quer dizer que nós vamos nos livrar dos problemas, não quer dizer que nós estaremos acima do comportamento geral, mas quer dizer que nós estaremos percorrendo um caminho adequado, um caminho que nos deixa confortavelmente em paz. As dores, as dificuldades, elas são enfrentadas por nós de uma maneira mais nobre, porque nós sabemos que tudo tem uma razão de ser, que nada acontece sem a permissão de Deus. Nós temos uma boa noção das leis divinas, então a gente vai se adaptando. Eu achei de muita importância colocar esse tema para a nossa reflexão. E a gente espera oferecer a todos os que estarão conosco a oportunidade de refletirem sobre a posição deles. É a gente ter o cuidado não de ditar regras. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Me parece que a consciência de cada um vai dizendo o que não convém, né? Mas a nós que estamos com essa responsabilidade, a nós convém, de quando em quando, mostrar os pontos mais importantes na nossa caminhada. E pensando sobre o tema, eu queria agora ir para o ponto sobre o Hospital Psiquiátrico André Luiz, lá em Belo Horizonte,
queria que você falasse um pouquinho desses desafios que a gente, né, vê no mundo que a gente está, de provas e expiações, estando à frente de um trabalho tão grandioso. Eu só queria ampliar esse nome, porque para facilitar a administração, nós tínhamos várias atividades assim, ligadas ao hospital, mas juridicamente elas estavam soltas uma da outra. Então, nós criamos o Instituto Assistencial Espírita André Luiz. Deixamos a mesma sigla, EAL. E esse instituto passou a ser, vamos dizer assim, um guarda-chuva que abriga o Hospital Espírita André Luiz e mais atividades, a residência daqueles nossos idosos que as famílias deixaram conosco e eles já não tinham mais tratamento que fosse adequado. Então, a gente adquiriu uma residência para eles viverem, sabe, se sentirem em casa. E eu gosto muito dessa oportunidade. E nós temos também um outro setor que nós atendemos pessoas egressas do uso constante de drogas tóxicas que desejam se libertar. Então, nós temos ali profissionais, médicos, psicólogos, assistentes sociais, advogados para orientá-los. E eles vão pela manhã, passam o dia e voltam para casa à noite. E esses aí, a gente atende uma média de uns 40, 50, certo? Agora, o hospital tem sido um belo desafio, eu até mudo a palavra, um belo convite ao trabalho, à dedicação. Com todas as mudanças sociais, havia 2 hospitais psiquiátricos em Belo Horizonte. E um era o Santa Maria e o outro era o André Luiz. E o Santa Maria, depois de mais de 50 anos de funcionamento, concluiu suas atividades, interrompeu suas atividades. E Belo Horizonte agora só tem hospital especializado em psiquiatria, só o André Luiz. Isso tornou a nossa vida bastante agitada. Como a gente tem muitas outras atividades, tem sido bastante importante para mim estar mais perto de todos eles, porque aí aumentamos o número de pacientes. Geralmente nós tínhamos em torno de 100, 90, 100. Nós passamos agora a 150, 160. Nós tínhamos um número X de médicos, tivemos que aumentar. Enfermeiros, auxiliares de enfermagem, tivemos que aumentar. Profissionais de limpeza. Então, a nossa equipe ficou muito grande. Nós devemos estar agora, a gente tinha uns 320, 330 empregados, agora nós temos uns 370, 380, fora os prestadores de serviço, que não são registrados por nós. Então, tem sido assim uma busca constante, sabe? E como nos sensibiliza esse momento que estamos vivendo, onde nós encontramos tantas criaturas com a desarmonia mental. Eu prefiro dizer assim, porque muitas coisas levam hoje as pessoas a adoecerem nessa área. As práticas sociais, o uso descontrolado das redes sociais e toda essa tecnologia, as condições econômicas, tudo.
houve como que um estreitamento da condição de cada um de comportar de maneira harmônica o momento que estamos vivendo. E nós vamos ver profissionais liberais sendo levados para um atendimento. Nós vemos muitos da área militar que são sobrecarregados, não é? E é para nós assim, ao mesmo tempo que é desafiador, é uma alegria nós podermos receber e abrir espaço para que eles trabalhem. Nós não ficamos apenas com o trabalho clínico. Além de médicos, nós trabalhamos com psicólogos, trabalhamos com a terapia ocupacional, desenvolvimento de trabalhos manuais, desenvolvimento da arte. Já fizemos, nesses últimos 2 anos, umas 3 exposições de trabalhos artísticos feitos principalmente pelos jovens que passam só o dia. Aí tem um shopping lá perto que abre para nós as portas e nós fazemos a exposição deles, eles ficam todos muito encantados de ver o trabalho deles ali exposto, né? E é um trabalho muito interessante. A música, sabe? A gente tem ampliado isso aí. Há uma procura muito grande para recebermos adolescentes e crianças. Alguns casos a gente não teve como não receber. Da gente assim, o diretor técnico chega perto de mim, olha para mim, eu olho para ele. Vamos atender. Não tem jeito, não tem jeito, né? Porque são casos que a gente fica realmente sensibilizados, né? Querendo que as pessoas se recomponham logo e voltem para as suas atividades na sociedade. Então, é um trabalho assim que eu gosto muito, embora exija mais da gente, sabe? Mas é muito bom a gente ver a pessoa que chega ali carente de uma atenção e ela sair de cabeça erguida por si própria. Ela recupera a sua dignidade, ela resgata a sua própria dignidade. Eu acho isso fora de série. E saem dali prontos para novamente enfrentar os desafios na sociedade, né? Tem sido muito importante. E esse trabalho, ele é acompanhado de perto, e essa parte eu acho muito importante, é acompanhado de perto por voluntários espíritas. Nós estamos agora mais ou menos uma média de 300 voluntários espíritas, das várias casas espíritas. E eles se colocam ao longo do dia, no sentido do horário, e ao longo dos dias, no sentido da semana. Então, nós temos voluntários de segunda a segunda, manhã, tarde e noite. E eles aplicam passes nos pacientes que as famílias autorizam. Eles fazem pequenos cultos que aqueles que se interessam vão assistir. Nós temos uma atividade muito interessante que é chamada o Pilar de Luz, que eles vão de setor em setor lendo para nós o Evangelho ou uma pequena página. Às vezes é uma frase que eles leem, fazemos juntos a prece e aí eles têm um trabalho deles,
eles recortam frasezinhas em cartolina, frases de 2 linhas, enrolam bonitinho como se fossem canudinhos, enchem as cestas com aqueles canudinhos e eles vão, onde eles fazem a prece, a leitura e a prece, eles oferecem, a gente vai lá e pega uma mensagem, sabe? Eu gosto muito desse trabalho porque interagimos os voluntários espíritas com os profissionais, sabe? Eu gosto muito desse trabalho. E é um apoio grande do movimento espírita, né, de Belo Horizonte. Sem esse apoio, seria bem mais difícil. Nossa, eu achei assim... Desculpa que eu falei um monte a vocês que estão ouvindo. Desculpa, eu falei direto. Você tem que me cortar, por favor. Nossa, eu tava ficando encantada com a história. Eu achei incrível, assim, tipo, o trabalho de vocês. Nossa, a importância de ter a rede que acolha as pessoas que estão necessitadas. Sim. Né? Porque, assim, geralmente a gente tem um movimento de exclusão das pessoas, né? Como se elas, tipo assim, não fizessem parte da sociedade. Mas acolher elas, igual vocês fazem, e ter todo esse trabalho é algo muito bonito. E tão importante ter o apoio, né, financeiro, porque, né, a gente precisa também para a manutenção das atividades. Queria perguntar, vocês têm suporte do governo ou vocês por vocês mesmos? Veja bem, nós tínhamos conexão com o SUS, mas houve um momento que ao SUS não interessava muito o trabalho psiquiátrico em hospitais, naquele movimento que houve de deshospitalizar. Então, é verdade que, por tudo que a história narra e por experiências que a gente sabe, houve em alguns lugares abuso. Mas acontece que as famílias não têm, às vezes, com quem deixar seus familiares, porque estão adoecidos e eles têm que trabalhar. Então, nós, além de não ficarmos só ligados aos médicos psiquiátricos para que não falassem que nós estávamos só internando, e porque acreditamos que para que eles voltem à harmonia tem que haver um trabalho em conjunto de várias áreas, que não pode ser apenas a psiquiatria. Então, a gente busca esses vários profissionais e, na verdade, a grande faixa que sustenta o nosso trabalho é o conjunto dos planos de saúde, com os quais nós estamos conveniados. Então, eu não posso citar aqui, mas nós devemos ter de 20 a 30 planos, eu não sei de cor. E esses convênios mantêm os que estão lá hospitalizados, né? Além de pagarem os profissionais, ainda nos resta recurso para aquisição de medicamentos, colchões, camas. Ave Maria, você não imagina, porque não é fácil manter o mobiliário, porque no momento de crise se quebra, se rasga, sabe? E então não é muito fácil, a gente tem que estar mantendo a renovação. E fora isso, nós temos doações incríveis. Doações que a gente às vezes chega às lágrimas, né? De pessoas anônimas que depositam recurso para você na conta bancária do hospital. Outros nos doam objetos com os quais nós trabalhamos, por exemplo, através do bazar. Nós temos um bazar constante e a comunidade é nossa principal cliente. E, assim, um bazar, às vezes mais simples e, às vezes, com peças mais selecionadas. Então,
a gente sobrevive assim, com doações de quadros de pintura, de joias, sabe? As coisas as mais variadas que a gente busca de maneira lícita transformar em recursos financeiros. E é assim que a gente vai sobrevivendo. Enquanto da diretoria nós não somos remunerados, né? Por sermos diretores de uma instituição sem fins lucrativos, nós não somos remunerados, a gente se preocupa em manter em dia o pagamento dos profissionais de todas as áreas, desde os administrativos aos diretores técnicos, clínicos que nós temos. É uma folha caprichada. E, Giselma, falando sobre o hospital ainda, eu queria que você fizesse um convite para quem está nos assistindo para saber como que eles podem contribuir com o trabalho. Sim, então, aqueles que forem de Belo Horizonte, é só chegarem. É só chegarem, nós temos lá a equipe responsável. Eu não falei algo importante, nós temos um trabalho que se chama Cuidando de Quem Cuida, onde nós temos também voluntários que atendem os empregados do hospital que querem. Aí eles fazem ginástica, massagem, psicologia, e isso é uma maneira da gente vê-los sadios, porque eles precisam estar sadios para atender nossos pacientes. Então, aqueles que moram em Belo Horizonte estão convidados. Pode ser espírita e pode não ser, porque os espíritas trabalham nessa sustentação vibratória. Mas, por exemplo, quando eu falei no Cuidando de Quem Cuida, temos espíritas também, mas podem não ser. Aqueles que, como profissionais, oferecem o seu dia, sua manhã, e os empregados do hospital que querem participam. Eu me sinto muito feliz com isso, sabe? Então, eles podem se dirigir ao hospital, que nós teremos a maior alegria em atender e encaminhar. No caso de estarem fora de Belo Horizonte, nós poderemos, de alguma forma também, estudar. Aí eu posso fazer isso. Eu não vou dar exemplo para não direcionar. E aí, se é algo que pode ser feito tipo home office, por que não? Né? Na criação, não é? Na arte, tantas coisas que pode ser feito à distância, né? E doações são todas bem-vindas. Não sei te dizer aqui, não vim preparada para isso, dizer número de conta, essas coisas, mas ao consultar a nossa página, não é? Instituto Assistencial Espírita André Luiz, lá tem todas as diretrizes, número de conta, pode fazer Pix, etc, etc. É uma coisa que aí está mais direcionado lá, certo? Maravilha! Na edição eu vou deixar para vocês poderem acessar e contribuir com o trabalho do Hospital André Luiz. Então, Giselma, a gente está aqui no 7º Céu, completando os 15 anos de Web Rádio Fraternidade. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para a celebração desse momento tão especial. Eu estava pensando hoje pela manhã que todo trabalho sério, ele nasce do bem, do amor, da boa vontade, e ele prossegue sem interrupções, ele vai crescendo na medida que aquele trabalho sério continua sendo incrementado por pessoas comprometidas com ele. E eu pensava nisso exatamente observando todo o trabalho que é desenvolvido neste encontro, nesse 7º Céu. E a gente vê o empenho de cada um que atua verdadeiramente como profissional, e a gente sabe que está ali se dedicando por amor,
sem nenhum outro interesse, a não ser ver o trabalho bem feito e crescer. Então isso só traz retornos positivos. É claro que nós sabemos ou imaginamos as dificuldades que precisam ser contornadas, que precisam ser enfrentadas no dia a dia. Mas, como disse Kardec, que o Espírito Verdade avisou para ele todas as dificuldades que ele iria enfrentar. E que ele realmente enfrentou. Mas que o Espírito Verdade não disse para ele quanta alegria ele receberia e vivenciaria a partir dos momentos desse trabalho. Então, eu acredito que a mesma coisa acontece. Embora as lutas, as dificuldades, os momentos de ansiedade, a alegria que resulta disso, certamente é muito maior, proporcionalmente falando, do que as dores, as dificuldades, as aflições. Então, o que eu vejo é o resultado de um trabalho que tem um alcance muito maior do que as pessoas possam imaginar. Quando hoje, terminando de fazer uma apresentação, eu recebi quase que imediatamente mensagens de vários locais do país, da Suíça, da Alemanha e de outros países, dizendo: Joselma, acabei de assistir, estou assistindo, e mandar para comprovar, mandavam a foto, sabe, do momento. Eu fiquei imaginando o quanto esse céu está se ampliando e alcançando almas. Às vezes, 20 falam, mas um fala uma palavra ou uma expressão que toca o coração de um. Então, 20 falaram, mas houve uma expressão falada por um que tocou aquele. Outro já foi tocado por outra fala. Outro se sentiu convidado a voltar a trabalhar, a voltar a estudar. Então, o alcance é inimaginável. Isso no aspecto dos encarnados. Mas se a gente for imaginar o que acontece sob as vistas dos amigos espirituais, no aspecto espiritual, espíritos em processo de adoecimento mental, que são pacificados, que são esclarecidos, que são conduzidos, que são apoiados, aconchegados, né? Outros espíritos que são trabalhadores, que encontram emprego, no bom sentido, né? Encontram oportunidade de estagiar, encontram no meio de todos esses que estão presentes, alguém que fala: é com esse que eu vou seguir, vou trabalhar com ele na casa espírita que ele atua. Outros que estão pensando ou programando a reencarnação e que identifica aqui seus futuros pais. Olha, não dá para dizer, é muito grande, é muito amplo o trabalho que se faz e a gente só tem que cumprimentar a todos vocês e não esquecer de orar. Eu não deixo de orar para esse trabalho de vocês. É o pouco que eu posso fazer, é orar para que esse trabalho prossiga. Faço isso naturalmente, constantemente, sabe? Faz parte das minhas preces, orar por esse trabalho, que, na minha opinião, é uma das grandes opções que o plano espiritual tem de levar a chama do esclarecimento, do consolo e da paz para muitos corações. Que Deus abençoe todos vocês, os trabalhadores, os que constroem este trabalho. E a Web Rádio, nos seus 15 anos, quanta bênção ela fez nesses 15 anos. Que ela possa prosseguir, né? Que possam ir chegando cada vez mais
colaboradores, né? Voluntários que, comprometidos com o bem, possam ser apoio para vocês que levam para frente a Web Rádio. Assim seja. Nossa, Giselma, muito obrigada por fazer parte desses 15 anos e que você possa estar com a gente no próximo, no que tiver aí pela frente. Muito obrigada. Vamos, enquanto Deus permitir, com muita alegria, com muita alegria. E veja bem, isso estando presente fisicamente, né? Ou não, sabe? Eu me sinto parte do trabalho. E isso para mim é o bastante. É saber que está acontecendo, saber que está correndo bem e fazer a minha parte de orar para que continue dando certo. É isso. Eu não faço questão de estar aqui, sabe? No sentido assim, não é isso. Eu faço questão de vibrar pelo sucesso desse trabalho tão abençoado. Que Deus abençoe vocês. Nossa gratidão, Giselma. Obrigada para quem está assistindo a gente e por você que está aqui conosco também. Muito obrigada. Eu acho que não poderia deixar de agradecer a esses dedicados profissionais da FEB TV que estão sempre presentes, fazendo o seu trabalho, humilde, discreto, né? E super bem feito. Que Deus abençoe vocês também. E até a próxima. Tchau. Um abraço.